Briga seríssima acontecendo dentro da Mercedes. É isso que realmente nós devemos esperar no decorrer desse ano de 2022 e nos anos subsequentes da Fórmula 1? Talvez sim, e na verdade um grande especialista da categoria e ex-piloto veio a falar justamente sobre isso. Então, fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e o que acontece basicamente é o seguinte: muitas vezes dentro de uma equipe da Fórmula 1 nós temos dois pilotos extremamente competitivos e de exemplos não bastam aí a gente analisar esse ano de 2022. Esses exemplos vêm de muito mais tempo atrás, desde a época de Senna, Niki Lauda, Gilles Villeneuve e muitos outros pilotos dentro da Fórmula 1. Essa estranheza que acontece dentro de equipes, entre companheiros, é extremamente comum desde a história do automobilismo mundial. E nós podemos nos lembrar de casos muito mais recentes disso tudo. No ano de 2021, por exemplo, dentro da equipe Ferrari de Fórmula 1, nós podíamos ver Charles Leclerc e Carlos Sainz brigando por posições dentro da pista. E acabou que Carlos Sainz levou a melhor no ano passado, com a possibilidade de conquistar uma colocação melhor do que seu companheiro de equipe. Entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg, isso também acabou acontecendo, com Hamilton vencendo alguns campeonatos e Nico Rosberg vencendo o único campeonato de sua carreira em 2016, que acabou precedendo sua aposentadoria da Fórmula 1, com Ayrton Senna e também o Alain Prost. Novamente mais uma disputa que durou diversos anos na categoria. E por aí vai. Outras situações já aconteceram no decorrer dessa história da Fórmula 1, mas nesse momento os holofotes se viram principalmente para uma batalha interna na Mercedes entre George Russell e Lewis Hamilton, e que, segundo muitos, vai acabar gerando frutos negativos para a equipe alemã. Nico Rosberg, que já foi um grande piloto da Mercedes e, como eu já disse no início desse vídeo, foi campeão mundial pelas Flechas de Prata no ano de 2016, conhecendo muito bem Lewis Hamilton e o que ele é capaz, como foi o caso que ele fez em 2016, acabou dizendo e deixando claro: a grande tendência é que se Lewis Hamilton continuar sofrendo com George Russell, ele acabe apertando um pouco mais o cerco dentro da Mercedes e criando um clima que seja favorável a ele e talvez um pouco desfavorável a George Russell. Segundo Nico Rosberg, Lewis Hamilton não suporta andar atrás de um companheiro de equipe. A gente vai falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazer essa entrevista de Rosberg que ele deu para uma rede extremamente importante aí, jornalística, inclusive as fontes já estão aqui embaixo na descrição, mas antes eu queria convidá-lo a deixar o like aqui embaixo, deixar o seu joinha faz toda a diferença para que esse canal continue crescendo cada vez mais. E outra coisa, se você ainda não for inscrito, também se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para todas as notificações. Mas vamos falar um pouco mais sobre o que pode acontecer nesse ano de 2022 entre George Russell e Lewis Hamilton e como isso pode afetar a vida da Mercedes, tanto no campeonato de construtores como no campeonato de pilotos também. Nico Rosberg acredita que nesse ano de 2022, pelo menos nos últimos GPs, Lewis Hamilton talvez esteja na sua melhor fase da carreira, com a melhor capacidade na hora de fazer voltas rápidas e, além dessas voltas rápidas, conquistar bons lugares durante a corrida. Entretanto, apesar dessa boa capacidade que Lewis Hamilton demonstra ter, segundo Nico Rosberg, o que acontece é que o piloto inglês e veterano da Mercedes está tendo dificuldades com relação à sorte. Já foram 3 GPs em que ele teve má sorte de uma forma geral, e acabou que por conta de infortúnios do decorrer da corrida, ele acabou perdendo muitos pontos, e por isso ficou atrás do seu companheiro de equipe. Situação essa que ele odeia, e que com toda certeza ele provavelmente vai tentar ali ficar à frente, como aconteceu no GP do Canadá, de seu companheiro de equipe, mas no decorrer de todo o restante do ano de 2022, para terminar esse ano específico ainda assim à frente de Russell. Lewis está pilotando no seu melhor. O que aconteceu com ele é que ele foi incrivelmente azarado em muitas corridas. Muitas coisas diferentes foram contra ele. Ele foi um fim de semana normal para ele e ele saiu muito bem. A dupla de pilotos é muito forte, inacreditável, mas não cometa nenhum erro. Lewis odeia profundamente ser deixado para trás de seu companheiro de equipe,
Portanto, ele estará realmente motivado e se esforçará internamente. E isso que Rosberg falou realmente faz todo sentido. Desde o início da sua carreira na Mercedes, ou melhor dizendo, na Fórmula 1, de uma forma geral, Lewis Hamilton teve pouquíssimos anos onde ele ficou atrás de seu companheiro de equipe. Jenson Button é um dos casos, Nico Rosberg, outro caso. Mas nas duas situações, ele ficou para trás por pouquíssima coisa, e muitas vezes por problemas mecânicos em seu carro. Ou seja, Hamilton não aceita ficar atrás do seu companheiro de equipe e realmente, muito provavelmente, está disposto a fazer de tudo para conquistar o melhor lugar em seu time ainda nesse ano de 2022. Apesar disso, ele entende também que o próprio George Russell tem sim um bom lugar na Mercedes. E Nico Rosberg, inclusive, aplaude a atitude de Russell, de tudo que ele tem feito no decorrer desse ano de 2022 para conquistar ali o seu lugar dentro da Fórmula 1 e de uma das maiores equipes da categoria atual. George Russell tem feito um trabalho impecável, perfeito, mesmo ao lado do heptacampeão mundial. George fez um trabalho incrível, vendo como o carro é complicado. Ser tão consistente, pilotar tão bem sem cometer erros, é uma coisa brilhante. Ele queria se arriscar no sábado e foi para a pole, o que foi incrível. Ele também foi ótimo com a ultrapassagem no hairpin. Acho que a Mercedes está melhorando, mas não vai conseguir vencer em Silverstone. Ainda está muito longe. E é bem óbvio que essa questão de vencer ou não vencer em Silverstone é relativa. Segundo Lewis Hamilton, George Russell e Toto Wolff, nos últimos GPs, eles já vêm falando sobre esse sonho de conseguir a vitória dentro de casa, tanto para Russell quanto para Hamilton. Claro que essa situação pode se tornar um pouco indigesta, chegando em Silverstone e não tendo resultado adequado. Mas é uma grande esperança, tanto para Russell quanto para Hamilton, conseguir ter um bom resultado em casa. E eles disseram, inclusive, que a possibilidade de tentar vitória em Silverstone era alta. E era sim uma questão possível. Pelo menos foi isso que o Russell mesmo disse lá no GP de Barcelona de Fórmula 1. Mas talvez agora a situação seja diferente. E o Russell, inclusive, admite que a Mercedes tem caído em muitas armadilhas nesse ano de 2022. Eu gostaria de pensar que a natureza de alta velocidade deve nos servir um pouco mais. Mas não há garantias. Cada circuito que fomos é uma espécie de jogo, um desconhecido para nós. Óbvio que George Russell falou isso se referindo ao próximo GP que vai acontecer na Fórmula 1, o GP de Silverstone da categoria. Aparentemente existe um medo interno na Mercedes do que pode acontecer durante aquele fim de semana. Aparentemente, Silverstone tem sim características que devem trazer uma certa vantagem para o W13, por ser uma pista de alta velocidade. Mas como disse o próprio George Russell, a cada pista onde os engenheiros mexem um pouco no carro na intenção de acertá-lo da melhor forma possível, aparentemente eles aprendem e encontram novos problemas com o W13, o que é algo extremamente prejudicial para a Mercedes, que é a equipe que mais tem remado contra o prejuízo nos últimos anos. Aparentemente, apesar do otimismo de Russell para o próximo GP, muito provavelmente ainda não será uma corrida para tentar vitória, por conta desse medo do desconhecido da equipe alemã. Estamos enfrentando diferentes problemas a cada fim de semana de corrida, então eu gostaria de pensar que vamos ser mais competitivos, mas eu realmente não sei. No geral, com o carro resolvemos um problema e caímos em outra armadilha. O porpoising foi resolvido, mas quando você corre com o carro perto do asfalto, estamos batendo no chão agressivamente. Não há nada açucarado nesse momento. Como nós podemos ver com essas entrevistas de George Russell, Nico Rosberg ou até mesmo Lewis Hamilton, claro que existe um clima tenso dentro da Mercedes, de Lewis Hamilton tentando bater contra George Russell, justamente porque o Russell tem tido um ritmo um pouco superior ao seu companheiro de equipe veterano da Mercedes. Mas parece que o buraco é um pouco mais embaixo, e segundo George Russell, o problema que antes havia sido solucionado, que é o porpoising, voltou em outro formato, nesse momento de solavancos em decorrência de instabilidades, de irregularidades do asfalto. Aparentemente, esses solavancos acabam comprometendo e muito o ritmo da Mercedes, que antes era bem mais forte. Mas agora, mesmo com esses novas situações, novos elementos colocados no carro, se torna muito fraco. Óbvio que na época em que esse ritmo era forte,
está relacionado a algum regulamento aí de anos anteriores. Em 2022, com o novo regulamento da Fórmula 1, com esses novos carros extremamente rígidos e com o efeito solo, parece que a Mercedes não está lidando muito bem com todas essas questões, todos esses problemas, e as soluções parecem que estão bem distantes de serem aprendidas em 2022. Estivemos um pouco mais altos, o desempenho não melhorou ou diminuiu, e a rigidez e o assoalho realmente não mudaram, surpreendentemente eu acho. Mesmo quando você corre mais alto, você tem efeitos diferentes. Quando você corre mais baixo, você tem efeitos diferentes. É uma interação muito complicada. Claro que George Russell, quando fala que o carro andou um pouco mais alto, ele está se referindo provavelmente por um efeito que aconteceu depois da qualificação na chuva. Praticamente todos os carros tiveram que levantar um pouco o assoalho, o que deu à Mercedes talvez uma certa vantagem, já que ela sofreu um pouco menos com esses problemas de quicadas ali nas retas e nas curvas por conta disso, esses solavancos. Mas aparentemente esses problemas não desapareceram, apesar de que nesse GP do Canadá, provavelmente os carros foram nivelados por baixo, já que eles tiveram que andar um pouco mais alto do que o normal. Ontem, domingo, parecia muito promissor às vezes, mas o déficit de ritmo real para os carros da frente ainda era bastante substancial. Então, mesmo que parecesse que no papel foi um pouco melhor, ainda estamos muito longe de onde precisamos estar. Ainda não fizemos um grande progresso, mas estamos trabalhando duro para isso. Aparentemente, segundo George Russell, a Mercedes precisa melhorar diversas situações, entre elas a própria rigidez do carro, que nesse momento é o elemento que mais atrapalha a Mercedes a conseguir voltas muito rápidas e distancia a equipe alemã cada vez mais da equipe italiana da Ferrari e da equipe austríaca da Red Bull. Mas parece que existe uma luz no fim do túnel. E no fim das contas, o principal objetivo do pessoal da Mercedes é conseguir conquistar um pouco mais de desempenho, atrelando isso tudo a também um conforto entre os pilotos. E talvez uma batalha interna um pouco menos intensa do que se espera segundo Nico Rosberg. Claro que essa é a opinião que a gente vê dentro do paddock, mas eu também queria saber a sua. Você acha mesmo que Lewis Hamilton vai acabar indo para cima de George Russell? A gente já viu algumas declarações, inclusive eu fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre Lewis Hamilton falar ali sobre esse incômodo ali dentro da Mercedes e sobre o que ele espera de George Russell sendo o principal cobaia da equipe alemã nos próximos anos. Mas o que você acha disso tudo? Você acha que nos próximos GPs, melhor dizendo, George Russell deve ser o cobaia? Você acha mesmo que Lewis Hamilton deve acabar dando a cartada final no novato da Mercedes? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso tudo. No fim das contas, me parece que a grande tendência é que Hamilton e Russell tentem ali coletar o máximo de dados possível até que a Mercedes se torne um carro competitivo e talvez isso seja apenas no ano que vem. Mas até lá, eu acredito sim que Lewis Hamilton vai se cansar de andar atrás de George Russell. Ele não vai suportar isso que está acontecendo nesse momento. E isso, na minha opinião, já começou nesse GP do Canadá de Fórmula 1. Vamos ver como vai ser exatamente, mas eu não acredito que Hamilton vai ficar parado esperando algum tipo de reação da Mercedes para que ele comece a buscar posições melhores do que o seu companheiro de equipe. Claro que essa é a minha opinião e eu acredito que os dois vão testar em diferentes momentos mais componentes do W13. Vamos ver como vai ser. Eu acho que a Mercedes vai evoluir, mas não para Silverstone também. Enfim, vou fazer um vídeo mais profundo sobre esse assunto no decorrer dessas próximas semanas sobre Silverstone. E enquanto isso, para que você curta esse vídeo, assista ele, é importante demais que você já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para todas as notificações para quando sair esse vídeo, você não perder ele também. E se você gostou desse vídeo específico, também deixe o seu like, deixe o seu joinha porque isso ajuda demais. E fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!